É isso aí, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E hoje eu tenho a satisfação de receber no nosso programa o jornalista Alexandre Melo, que é jornalista aqui do Jornal Metas. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Beto do Jornal Metas, que juntamente com a TV Gaspar sempre está dando ao gasparense e a toda a região do Vale do Itajaí as notícias, as manchetes do dia a dia na nossa cidade. Alexandre, é um prazer muito grande ter você conosco no nosso programa Versátil. Para nós também, Sérgio, uma satisfação estar participando aqui do seu programa, né? E estamos à disposição aí para responder todos os questionamentos. É isso aí. Alexandre, a primeira coisa que preocupa uma pessoa quando acorda pela manhã é: como vai ser o meu dia? Como que o jornalista, além de ser uma pessoa normal, porque todos somos normais, como que lida o jornalista quando ele acorda? Como que vai ser o meu dia? Que notícia eu vou ter? Como que é o dia a dia de um jornalista? Na verdade, Sérgio, quando a gente deita para dormir, à noite a gente já começa a pensar como vai ser, como será, né, o nosso dia seguinte. Porque jornalismo é 24 horas, né? É uma vida, um trabalho estressante, porque a notícia está acontecendo a toda hora, não tem hora para acontecer a notícia, e a gente tem que estar sempre atento, né, a tudo que ocorre à nossa volta e rapidamente, com a velocidade que hoje a tecnologia nos permite, colocar a notícia no ar, levar a notícia aos nossos leitores, aos nossos internautas, né, a toda a comunidade. E essa questão chama bastante atenção, Alexandre, porque hoje a gente percebe que a informação, ela parece que ela virou uma coisa muito volátil. O que deixa de ser, rapidamente volta a ser e deixa de ser de novo. Como que é para o jornalista ter uma notícia? Como que você consegue, o Jornal Metas, por exemplo, que é a sua casa de trabalho, a pauta das notícias, o que é relevante, o que não é relevante, como lidar com isso? De repente aquela informação que você achou que não era importante passa a ser a história da vez. Isso acontece com muita frequência no nosso trabalho, Sérgio. Nós pensarmos num primeiro momento que determinado fato vai ser uma boa pauta, né? A gente vai conseguir desenvolver e provavelmente até uma manchete no nosso jornal, mas a gente, no decorrer, quando você começa a buscar as informações, começa a apurar melhor os fatos, você acaba descobrindo que aquela notícia já não é tão relevante assim para os nossos leitores, né? E a gente acaba deixando aquela notícia para um segundo plano. Outras notícias que no primeiro momento parecem notícias sem muita importância, a gente acaba às vezes transformando, né, numa boa pauta, mas tudo isso vai muito da sensibilidade, da perspicácia, né, do jornalista na hora, no feeling, né, que a gente diz, na hora dele identificar que aquilo realmente, que aquele fato vai se tornar numa boa pauta, porque a gente sempre trabalha pensando não na gente, mas naquilo que o leitor quer ler, né, quer ler ou quer ver ou quer ouvir, né. E isso é bastante interessante porque de repente nós temos uma informação e essa informação ela tem uma importância muito grande para determinados setores, mas para outros ela é irrelevante. Então de repente aparece essa cobrança muitas vezes: mas vocês não noticiam sobre isso? Você que está no meio, você recebe muito isso, esses questionamentos dos leitores? Ah, sim, isso é uma coisa muito comum, né? Isso diariamente a gente é cobrado, né, pelos nossos leitores, tanto do jornal impresso quanto do jornal online, né, o porquê da gente dar um determinado tratamento para uma matéria, para uma reportagem, e para outra dar outro tratamento. Então, nós somos muito cobrados por isso. Eu sempre digo nas entrevistas e até nas reuniões que eu faço com a minha equipe, que as pessoas acham que sempre o buraco da rua delas é a mais importante, né? E às vezes não é assim. Às vezes as pessoas ligam para o jornal denunciando que a minha rua tem um buraco, ou a minha rua tem um esgoto a céu aberto, e a gente às vezes vai lá checar a informação e a gente descobre que o buraco já não é tão grande, que é uma coisa normal, às vezes até em função da chuva, mas a pessoa insiste, ela quer botar no jornal, ela quer que saia, porque as pessoas hoje elas
elas se preocupam muito com aquilo que está muito próximo delas, né? Na rua, no bairro, na comunidade. E o nosso jornal, por ser um jornal local, o leitor hoje ele vê isso como quase que uma obrigação nossa, que a gente publique tudo o que acontece de errado. E às vezes não é notícia, às vezes é um problema, mas não é notícia. Então a gente precisa ter esse discernimento na hora de elaborar uma pauta, na hora de mandar um repórter até um local fazer uma reportagem, né? A gente precisa ter esse discernimento para saber se vale a pena ir, vale a pena às vezes daqui até a Ilhota ou daqui até o Belchior para fazer uma matéria num buraco de rua. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque tudo isso custa tempo, né? A equipe é reduzida, são custos que as pessoas às vezes também não imaginam o quanto custa você deslocar uma equipe para fazer uma reportagem, né? Que às vezes acaba não virando pauta, né? É um prejuízo, acaba sendo prejuízo para a empresa, né? A gente vai estar falando depois do nosso comercial, do nosso intervalo, nós vamos estar falando sobre justamente a questão da isonomia da notícia, que muitas vezes isso também entra na questão. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Centro Educacional Recanto Feliz. Aulas de dança, música e natação. Reforço escolar no contraturno. Matrículas abertas de 0 a 10 anos. Centro Educacional Recanto Feliz. A educação de seu filho depende de nós. Rua Doralício Garcia, 675, Gaspar. Fone 3332-3679. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Modelar, contabilidade limitada. Escrituração contábil e fiscal. Abertura de empresas. Imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia, 57, primeiro andar. Centro Gaspar. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way. A arte de realizar um sonho. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui nos estúdios da TV Gaspar. E hoje o nosso programa tem a satisfação de estar com a presença do jornalista Alexandre Melo, que é um gaúcho de Porto Alegre, que hoje faz parte da equipe, há mais de 7 anos faz parte da equipe do Jornal Metas. E nesse bloco a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da isonomia. Alexandre, como que um jornalista, qual é o feeling do jornalista que tem para ter uma certa neutralidade em relação à notícia? Porque se a gente analisar, por exemplo, é uma questão, vamos imaginar do ponto de vista político. Nós temos aquele que perde e aquele que ganha. E aí aquele que perde começa a falar mal do outro, quer publicar tudo quanto é tipo de coisa. Como você falou do buraco da rua, né? Tem buraco, a gente não vai nem entrar no detalhe, porque tem buraco em tudo quanto é canto das cidades. Não é só Gaspar, não é só Blumenau. E como que é essa isonomia? Como que você se mantém neutro
Porque a gente sabe que há uma grande parcela de jornalistas que são tendenciosos. A gente consegue perceber claramente nas informações veiculadas aí no Brasil hoje, principalmente na mídia eletrônica, a quantidade de coisa que se produz que não é verdade. Como você mantém a isonomia numa região, numa cidade como Gaspar, que é uma cidade hoje de quase 65, 70 mil habitantes? Na verdade, Sérgio, essa é uma das maiores dificuldades, né, que aí nós enfrentamos, eu e a minha equipe, hoje para produzir, né, o nosso jornal. E a gente tem, a pressão realmente é muito grande, a gente tem, né, como você disse, na questão política, muitas vezes nós somos cobrados tanto do lado perdedor como do lado vitorioso, né? Claro que de maneira diferente, mas nós somos cobrados, pressionados, né, para que a gente publique determinada notícia, mas aí entra aquela questão ética, né, que você precisa manter isso, precisa ter manter uma certa distância até das suas fontes, né? Hoje isso é muito importante. A gente precisa como por ser uma cidade muito, muito pequena, Gaspar, por todo mundo se conhecer, você acaba tendo um relacionamento com as pessoas além do profissional. E aí você precisa saber o momento exato, né, de dar um freio nisso ou manter aquela distância entre a amizade e o profissional. E a gente, graças a Deus, no Jornal Metas, a gente tem uma equipe que consegue ter esse distanciamento, né? Mas a gente percebe que isso não é em todos os veículos, não. Na própria região do Vale do Itajaí nós temos hoje situações que são praticamente angustiantes. É como se trabalhasse 48 horas, de 24 trabalhasse 48 horas para a oposição. Exatamente. Aí vai de cada jornalista, né? Isso é ser jornalista? De uma certa maneira mas não da maneira correta, né? É um trabalho, não deixa de ser um trabalho jornalístico que você está fazendo. É um trabalho jornalístico, mas não é um trabalho jornalístico, digamos, completo, né? O trabalho jornalístico completo é aquele em que você dá espaço igual para todas as pessoas dentro do jornal, para todos os envolvidos em determinado fato. Esse é o jornalismo correto, esse é o jornalismo ético. Mas, claro, existem compromissos, às vezes, de algumas empresas de comunicação que acabam, sem dúvida nenhuma, tendo que obrigatoriamente tender para um lado ou pender para o outro lado. E a notícia tem começo, meio e fim? Sim, tem começo, meio e fim. Me dá um exemplo de uma notícia de começo, meio e fim, por exemplo, que entrou na pauta, foi produzida e aquilo que você tratou de ser como o começo da notícia, o meio da notícia, o fim da notícia, ficou diferente para o seu leitor, desculpa. Sérgio, são várias as notícias que a gente lida no dia a dia com começo, né, meio e fim. Praticamente todas têm essa sequência, né, obrigatoriamente. Mas eu lembro aqui um dos casos agora, este ano, de maior repercussão aqui na nossa região, que foi o sequestro daquele menino em Ilhota. Uma notícia que nos chegou já quase que simultaneamente ao sequestro, né? Questão de minutos, né? Questão de meia hora após o sequestro do menino, nós já estávamos sabendo da informação, já sabíamos que havia ocorrido um sequestro em Ilhota, porém nós entramos em contato naquela ocasião com as fontes policiais e eles nos pediram, né, pediram que a gente não fizesse nenhum tipo de divulgação, sigilo, nada para poder, para que não pudesse atrapalhar as investigações. E nós atendemos o pedido, já que foi um pedido realmente que envolvia uma vida, né, uma notícia às vezes mal colocada, uma informação mal colocada naquele momento poderia colocar em risco a vida do menino. Então nós optamos, né, por preservar a notícia, deixar a notícia de fora, né, e aguardamos, e durante todo o desenrolar do sequestro nós ficamos acompanhando, como a gente diz em jornalismo, em off, né, ficamos acompanhando todos os acontecimentos, né, todas as investigações que a polícia estava fazendo na tentativa de encontrar, né, o cativeiro do menino. E também por nós
termos feito esse tipo de atender, né, o pedido da polícia, nós fomos aqui na região o primeiro jornal a receber a notícia de que o sequestro havia chegado ao fim. Isso chama-se isonomia, responsabilidade, porque você não vai alardear uma informação, não vai deixar a população querendo... É uma questão que eu vou te falar agora bastante importante, que assim, ó, eu percebo muito bem no Jornal Metas, e a gente vai falar nisso no próximo bloco, a questão ética, eu percebo muito bem, o Jornal Metas não tem a preocupação de vender jornal, ele tem uma preocupação de manter a população informada e tem uma certa responsabilidade com as informações. Né? Não acontece retratação, não acontece esse tipo de coisa para vender jornal. E a gente sabe que existem jornais espalhados por aí. Eu sou leitor de vários jornais, existem alguns jornais que eu me abstenho de ler. Eu tenho um jornal de Balneário Camboriú, que eu não vou nem citar o nome, justamente para não fazer publicidade. Que é um jornal que, na minha concepção, não tem nenhuma função social, muito pelo contrário, ele amedronta. A gente vai estar indo para o intervalo, nós vamos voltar na sequência para falar justamente sobre a questão da isonomia e da ética da informação. Centro Educacional Recanto Feliz. Aulas de dança, música e natação. Reforço escolar no contraturno. Matrículas abertas de 0 a 10 anos. Centro Educacional Recanto Feliz. A educação de seu filho depende de nós. Rua Doralício Garcia, 675, Gaspar. Fone 3332-3679. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Modelar, contabilidade limitada. Escrituração contábil e fiscal. Abertura de empresas. Imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia, 57, primeiro andar. Centro Gaspar. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way. A arte de realizar um sonho. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E como você já sabe, você nos acompanha, nós estamos recebendo todas as semanas aí as manifestações da comunidade em relação ao nosso programa. O pessoal está ligado, está mandando sugestões para o nosso programa e a gente vai tentar, na medida do possível, atender a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas e o pessoal aí que faz parte desse grupo com o programa Versátil com o professor Sérgio Remy. A gente vai falar nesse momento, Alexandre, sobre a questão da ética pautada no jornalismo, porque nós temos várias pessoas que são muitas vezes enxovalhadas por conta de uma informação que não é verídica, que muitas vezes destrói a vida da pessoa. É o caso daquela creche em São Paulo
que você como jornalista sabe muito bem, há mais ou menos aí uns 10 anos atrás foi noticiado que o pessoal tinha envolvimento com pedofilia, com abuso sexual de crianças, e depois descobriu-se que não era verdade. E, consequentemente, essa família até hoje paga caro. Por quê? Porque ninguém vai contratar o serviço de uma escola que teve esse tipo de informação. Como é que você, enquanto jornalista da equipe do Jornal Metas, que você tem o seu grupo, a Cássia também, que é uma repórter de ótima qualidade, uma pessoa extremamente íntegra, o menino novo agora, o William, né? Que é um jornalista novo que está chegando para compor a equipe. Como que você senta para fazer a pauta do jornal, que é um bissemanal? Na verdade, todo o nosso trabalho começa sempre pautado dentro da ética, né, e da responsabilidade. Até voltando um pouquinho no que a gente estava comentando no bloco anterior, eu sempre digo para a minha equipe que eu não quero ser o primeiro a colocar notícia no site ou no jornal impresso. Eu quero ser o primeiro sempre a colocar a notícia completa, com a informação correta, para que depois não ocorram situações como essa que você acabou de citar, né? Daquela creche lá em São Paulo que aconteceu há alguns anos atrás, né? Mas todo o nosso trabalho ele é sempre feito em equipe, né? A nossa equipe, a gente tem uma vez por semana, na segunda, digo 2 vezes por semana, né? São 2 edições, na segunda e na quarta-feira, nós temos 2 reuniões de pauta, né? Onde são definidos os assuntos, né? Que vão entrar naquela edição, né? Ali, naquele momento, a gente ainda não define qual será a manchete, também não define qual será a matéria principal, aquela matéria que vai abrir página, aquela matéria que vai ter mais fotos, porque tudo isso vai acontecer, esse processo vai acontecer durante a gente vai sair a campo, né, para buscar as informações. Então, todo esse processo de saber se a matéria é importante ou não, como eu estava falando anteriormente, né, vai acontecer no desenrolar da reportagem. Então, a partir dali, a partir da definição da pauta ou dos assuntos, a gente vai atrás das fontes, né? E começamos a apurar as informações. Se a gente precisa entrevistar pessoas, a gente entrevista 1, 2, 3, 4, quantas pessoas forem necessárias para que aquela informação seja a mais completa possível, ou que seja completa mesmo, para que a gente possa levar a informação completa para o nosso leitor. Então, não deu para sair nessa edição de quarta-feira, vai sair na de sábado. Aconteceu isso na semana passada. Então, essa notícia não deu para sair porque não conseguimos falar com uma fonte. Então, a notícia, ela fica, a gente chama, né? Ela fica na gaveta até que a gente consiga todas as informações. Isso é um trabalho que a gente leva muito, muito a sério, essa questão das fontes. Então, a gente procura sempre nos cercarmos, até por uma questão até jurídica para o jornal, né? Nos cercarmos de todas as informações possíveis para que nada possa depois comprometer tanto o jornal quanto aquela fonte, né, que está sendo exposta. E isso é importante porque isso gera uma certa responsabilidade, isso cria a credibilidade do leitor para com o jornal e isso presenteia-se quem faz o papel de um jornal de qualidade, que é um exemplo aí do Jornal Metas, que consecutivamente está ganhando o prêmio da Associação Catarinense de Jornalistas. E como é saber que você faz parte de um jornal que tem nas costas hoje uma premiação, 4 anos, 5 anos sendo premiado, como que é lidar com essa responsabilidade? Porque, afinal de contas, não é todo jornal que tem essa responsabilidade que vocês têm hoje. Que eu sempre digo para toda a minha equipe, sempre no pós-dia do prêmio, né? Porque nós já ganhamos 5 vezes consecutivas esse prêmio da Associação dos Jornais no interior de Santa Catarina. No dia seguinte, no pós-evento, eu sempre reúno a equipe e digo que a nossa responsabilidade aumentou um pouquinho mais, vai crescendo. A cada prêmio que nós recebemos, cresce também a nossa responsabilidade, cresce a nossa importância, cresce a nossa credibilidade, mas cresce a nossa responsabilidade como veículo de comunicação para prestar aquela informação correta, que é o que é o nosso objetivo final no jornalismo. E isso é o que a gente vai estar falando no próximo bloco do nosso programa, porque a gente sabe, eu conheço o Jornal Metas de vez em quando eu vou lá tomar um cafezinho, e a equipe é basicamente a mesma, o pessoal não muda muito,
Quer dizer, tem ali pessoas que estão junto com vocês há 7 anos, tem pessoa que está com você lá há 7 anos. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Isso é importante, você manter a equipe, cria... a mesma equipe, é muito importante isso. Porque daí a coisa vai ficar organizada, porque né? você sabe exatamente o que cada repórter faz, né? Cada um pensa. Cada repórter pensa, e também o repórter consegue criar um ciclo de fontes, que a gente chama, né? Uma agenda de fontes que fica muito mais fácil, né? Numa situação mais complicada, numa pauta mais enroscada, que a gente chama, ele buscar as fontes para poder esclarecer os fatos, né? No próximo bloco do nosso programa a gente vai estar falando um pouquinho mais aí com o jornalista Alexandre Melo. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Centro Educacional Recanto Feliz. Aulas de dança, música e natação. Reforço escolar no contraturno. Matrículas abertas de 0 a 10 anos. Centro Educacional Recanto Feliz. A educação de seu filho depende de nós. Rua Doralício Garcia, 675, Gaspar. Fone 3332-3679. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Modelar, contabilidade limitada. Escrituração contábil e fiscal. Abertura de empresas. Imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia, 57, primeiro andar. Centro Gaspar. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, então, de volta diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar, o programa Versátil com o professor Sérgio Henrique. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos internautas e para aquelas pessoas que estão entrando em contato com o nosso programa, com o departamento comercial da TV Gaspar, para ser aí nosso anunciante no nosso programa, que está nos seus primeiros meses de produção aqui na TV Gaspar. Nós estamos aí no nosso segundo mês, entrando para o terceiro mês de trabalho, e o nosso programa tem hoje uma audiência bastante legal, e isso é fruto de um trabalho de uma equipe aí que se preparou para colocar no ar um programa que eu efetivamente gosto muito de fazer, né? Porque, Alexandre, é muito legal estar aqui na frente conversando com as pessoas, e eu vou repetir, vou fazer um comentário bastante interessante. No nosso programa, as pessoas que sentam aqui são pessoas que têm algo a contribuir com a comunidade de Gaspar. Então, todos aqueles que vão estar no nosso programa daqui para frente são pessoas que, de uma maneira ou de outra, produzem alguma coisa para a nossa cidade, tiveram ou têm uma certa referência e uma relevância na produção. E você, justamente uma pessoa que faz parte da equipe do Jornal Metas, você tem essa responsabilidade conosco. Alexandre, me diz uma coisa, a frustração de um jornalista, como que se dá a frustração de um jornalista?
Porque a gente conhece algumas pessoas. Eu tive fazendo um curso em 2013, eu tive em Brasília fazendo um curso de comunicação, justamente já com a proposta, com a perspectiva de fazer um programa de TV. E eu tive conversando com alguns jornalistas, tive palestras com vários jornalistas, e todos eles lidam com a frustração da notícia. E eu até agora não consegui ter claramente isso, porque se foi noticiado, pelo menos como você falou, foi o furo. Tudo bem, não é mais. Não é referente, não é referente. Como que é a frustração do jornalista? O que é ser frustrante? O que é frustrante para o Alexandre hoje enquanto jornalista? Sem dúvida é você ter uma pauta em mãos, né? Saber que aquilo rende uma boa matéria, né? Que aquilo interessa aos nossos leitores e você não conseguir completar, né? Todo o ciclo da reportagem e por isso, né? E portanto não consegue publicar a matéria, porque você não consegue apurar todos os fatos corretamente, né? E por algum motivo, né, você não consegue completar aquela matéria. As informações que você tem em mãos acabam deixando uma dúvida, né, um ponto de interrogação. E aí, quando isso acontece, o melhor é você não publicar a reportagem. É melhor você engavetar aquela reportagem e aguardar um outro momento. E aí frustrante. A gente fica frustrado porque você começa um trabalho, né? Você começa uma reportagem, você inicia o processo todo e você não consegue completar aquele processo, não consegue chegar no final, não consegue ter todas as informações que você possa colocar, escrever, publicar aquilo no jornal, né? Toda a notícia com aquela responsabilidade, né? Que eu já frisei no bloco anterior. Então isso realmente é frustrante para o jornalista, mas isso acontece. É a mesma coisa o jogador de futebol que chega na frente do gol, o goleiro está caído e o cara chuta a bola por cima, né? É mais ou menos isso aí que acontece com a gente. Tá ali o gol, a feição e você não consegue colocar a bola para dentro. Então é a mesma frustração que deve sentir o jogador de futebol e o jornalista quando ele não consegue publicar a matéria porque ele não consegue ter todas as informações. E quando você não tem todas as informações, o melhor é você pegar a matéria e colocar na gaveta e aguardar um outro momento. Mas essa é a questão que diferencia um jornal de credibilidade e um jornal de aventureiro. Um jornal sem responsabilidade, sem preocupação com a notícia, sem preocupação com a informação. Você estava falando do caso do sequestro do menino da ilhota. Realmente, né, num determinado momento, a informação ela passa a ser vital para quem está resguardando aquela atividade, aquele cuidado para não causar um alarde, mas muitas vezes atrapalha demais. Nós tivemos vários e vários casos aí na história do país, na história recente, o ano passado, ano retrasado, nós tivemos aí várias situações em que a informação destruiu a própria matéria e a própria notícia. Exatamente. Né? E hoje a gente lida, Sérgio, com um problema muito sério que chama-se internet e redes sociais, né? Então, de uma hora para outra, todo mundo virou repórter, né? E todo mundo acha que pode publicar e escrever e dizer o que bem entende, né, nessas redes sociais. Eu sou obrigado a te falar uma coisinha, só te interrompendo, porque eu não posso esquecer disso. Nós tivemos um caso bastante interessante de um menino de um curso de Relações Internacionais da Univale, que foi indagado pelo professor para escrever sobre Karl Marx, e ele escreveu lá, falou para o professor que ele se recusava, porque ele começou a falar de Marx, mas ele escreveu um texto fantástico, completamente errado, porque ele é muito ignorante, um menino completamente ignorante, e ele foi notícia em todos os jornais praticamente do Brasil, porque ele colocou uma informação que ele discordou do professor. Quer dizer, aí milhares e milhares de pessoas vão na internet, vão comentar o vídeo estúpido que ele escreveu, o texto estúpido que ele escreveu, e isso passa a ser notícia. Exatamente. Isso é um complicador hoje para quem trabalha com comunicação. Eu vejo a internet, as redes sociais, os sites, né, o jornalismo online, eu vejo ele como uma grande ferramenta, mas ele precisa ser usado com um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que nós, pessoas da comunicação, profissionais da comunicação, nós temos que dar esse exemplo,
Temos que dar o exemplo daquela informação postada na rede social com responsabilidade. A gente não pode simplesmente pegar qualquer notícia, qualquer informação e jogar, né, compartilhar, né, como a gente chama, né, compartilhar nas redes sociais com todo mundo. A gente precisa chegar. E tem um exemplo bem claro, Sérgio, que ocorreu um pouquinho antes da Copa do Mundo, que foi uma reportagem que foi publicada, se eu não me engano, eu acho que era um jornalista da Noruega, que ele esteve no Brasil e depois voltou para o país dele e escreveu um texto dizendo que ele estava desistindo de fazer a cobertura da Copa do Mundo porque ele viu coisas absurdas no Brasil e que o Brasil o governo brasileiro ia fazer uma limpeza étnica nas ruas para deixar tudo pronto para os turistas. E depois, e as pessoas compartilharam aquela notícia com várias nas redes sociais. E depois de alguns 20, 30 dias, mas isso já estava multiplicado, descobriu-se que aquela reportagem ela havia sido adulterada. E o próprio jornalista deu uma entrevista, saiu no site do UOL, saiu no Estadão, o jornalista dizendo que aquele texto não era dele, não era aquilo que ele tinha escrito. Mas o quê? Pegaram a notícia dele e transformaram e multiplicaram a notícia, tanto que acho que foi no site do UOL, estavam lá a notícia, o texto do jornalista original e o texto que havia sido adulterado. Então isso é de uma irresponsabilidade. Se nós, jornalistas, se eu amanhã pego um texto no meu jornal, no jornal que eu sou editor, e eu adultero o texto, eu vou ser processado pela fonte, né? E quem faz isso na internet hoje não acontece nada, absolutamente nada. Por quê? Porque nós não temos leis hoje, né, que possam punir esse tipo de crime, os crimes cibernéticos, que estão se multiplicando cada vez mais. Então, reputações, pessoas estão sendo linchadas, né, através das redes sociais, estão sendo humilhadas, né, através de vídeos, de textos, e ninguém está fazendo nada, e isso está se multiplicando. Então, é justamente isso aí. A gente vai para o intervalo do nosso programa, mas antes eu só quero lembrar de uma cena que mostra muito bem isso aí, que me deixou enojado. Em 2008, na tragédia, a senhora Ana Maria Braga, da TV Globo, veio a Blumenau fazer uma matéria e aparece uma cena dela vestida com o uniforme do Exército, um monte de pessoas atrás, como se ela fosse o Rambo. Isso é trágico também para a comunicação, porque isso dá uma sensação de guerra, uma sensação de tragédia e uma sensação de falta de respeito dela, porque era publicidade pura. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos na sequência. Centro Educacional Recanto Feliz. Aulas de dança, música e natação. Reforço escolar no contraturno. Matrículas abertas de 0 a 10 anos. Centro Educacional Recanto Feliz. A educação de seu filho depende de nós. Rua Doralício Garcia, 675, Gaspar. Fone 3332-3679. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Modelar, contabilidade limitada. Escrituração contábil e fiscal. Abertura de empresas. Imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia, 57, primeiro andar. Centro Gaspar. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido.
Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, então, de volta o programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E nós temos a grata satisfação de estar nesse momento com o jornalista Alexandre Melo, jornalista do jornal Metas, um jornal que, como eu havia falado, e tenho um grande respeito porque sou de Gaspar de coração, mas sou tratado pelo jornal Metas como um gasparense de ninho, porque todas as vezes que eu busquei o jornal Metas eu tive o respaldo, tanto para as minhas viagens, para os textos, para os artigos, para os projetos, tudo aquilo que eu sempre precisei do jornal Metas, com toda a isonomia e todo o respeito, eu fui atendido. E, como eu, muitos de meus amigos professores também são sempre atendidos, porque vocês sempre estão à disposição da notícia. Alexandre, é o seguinte, nesse momento, no nosso bloco, nós temos aquele momento fantástico, que é o bate-volta, que é o momento em que a gente vai colocar na parede o cidadão que está aqui na frente para alguns questionamentos em relação à sua formação e vai por aí. Então, assim, você vai responder aquilo que vier na cabeça e um abraço para o gaiteiro. Aproveitando aí, mandar um abraço para o seu Dilma e a dona Valéria, que estão aí ligados, eles assistem o programa depois da gravação, a gente leva no tablet lá em casa para o pai e para a mãe assistir, né? Orgulho de filho. Alexandre, um sonho. Cobrir uma Copa do Mundo. Na Rússia? Fora do Brasil. Na Rússia? De repente nós vamos estar lá. Rede Globo. Já teve os seus problemas, né? Mas hoje eu acredito que ela muito mais contribui do que destrói, né, a nossa sociedade. Jornal Metas. É um jornal constante crescimento e desenvolvimento, é um jornal que está conseguindo superar desafios e está conseguindo reescrever a história do jornalismo impresso em Gaspar. Um livro. São vários, né? Mas eu diria o 100 anos de solidão, né? 100 anos de solidão. Um fato marcante. Nascimento do meu filho. A grande matéria. Tragédia de 2008. Uma comida. Churrasco, como um bom gaúcho, né? Uma angústia. O futuro do Brasil. Um exemplo de profissional. Uma pessoa que trabalha comigo há já bastante tempo, que chama-se Cássia Dalmagro. É isso aí, com essa informação, esse bate-volta aqui, a gente se despede do programa Versátil. Eu vou deixar as considerações finais para o Alexandre. Alexandre, foi uma honra tê-lo no nosso programa. Bom, Sérgio, eu queria agradecer, né, a oportunidade desse bate-papo, de poder falar um pouquinho de jornalismo, né, falar do jornal Metas e dizer que o nosso jornal, ele é um jornal da comunidade. Esse é o nosso principal foco, né, é trabalhar voltado para as necessidades da comunidade, né, atendendo na medida do possível, na medida do nosso espaço, né, e das nossas edições, atender a toda a comunidade de maneira isenta, de maneira responsável, procurando sempre estar em cima do fato, estar em cima da notícia, cobrindo a notícia através de entrevistas, através de imagens. A gente quer viver cada vez mais a vida de Gaspar, né? A vida social, a vida esportiva, toda a Gaspar, a gente quer estar sempre do lado, né, da comunidade, apoiando a comunidade, porque o Jornal Metas não é um jornal nem meu, nem do Beto, nem que é o dono, mas o Jornal Metas é um jornal dos gasparenses. E a gente tem muito orgulho mesmo de fazer parte dessa cidade, de estar aqui nessa cidade, porque a gente acha que a gente pode ainda fazer muito por Gaspar através da comunicação impressa, online e outras que virão. É isso aí, então a gente se despede nesse momento aí do programa Versátil com o Alexandre Melo e nós voltamos aí no nosso programa. Um abraço e até a próxima.